Professor, no momento que o senhor for compartilhar, você já coloca em tela cheia e compartilha com tela cheia, viu? Ok. Estou aqui. Só um instante. Estranho. Tá em tela cheia agora? Ainda não. Não? Nossa, Não. então só um instante novamente. Espera aí. E agora, foi? Ainda tá salvando. Tá, peraí. O teste deu certinho, né? Deu. Reinicie novamente Bot F5 para ver se dá certo. Você tá Tá, compartilhando a tela inteira, certo? certo. Deixa eu só terminar de salvar aqui pra gente ver se vai dar certo. Bem, vamos ver aqui agora. Foi agora? Coloque Alt Tab no seu computador. Alt Tab, vamos ver aqui agora então. Peraí. Cadê o Tab, gente? Foi? Ainda não. Você tá vendo o que na tela do seu computador? Tô vendo a tela cheia. Aqui ainda não. Só um momento. Você quer compartilhar? Eu já enviei para vocês. Ok, tá comigo. Se você quiser compartilhar, então, fique à vontade. Eu também transformei em PDF, que aí já... Bom, então vamos... Deixa eu só parar aqui. Tá? Beleza, então. Então, retornando, né? Como eu falei, temos aqui essa imagem de Teresina, nossa cidade. Quem é de Teresina sabe, Teresina tem alguns problemas, né? Alguns não, vários problemas em relação dessa ocupação, né? Que a cidade foi se expandindo sem ter um planejamento, digamos, adequado às suas características, né? Teresina foi a primeira cidade a ser, né, planejada para ser capital de um estado brasileiro, mas foi num determinado contorno. E esse contorno, a cidade foi expandindo, ela não foi seguindo esse planejamento. Tá? Pode passar, por favor? Bem, mas antes de falarmos sobre essa questão do planejamento, é importante que tenhamos em mente a bacia hidrográfica como um sistema geomorfológico. Né? A bacia hidrográfica ela vai ser o principal fator do planejamento. Por quê? Porque é onde nós temos a drenagem, é onde ocorrem as formas, os processos, né? E, consequentemente, também as intervenções que vão afetar todo o sistema, isso na cidade. Nessa imagem aqui ao lado, eu trouxe aqui uma imagem, né, da cidade de Ituiutaba, aqui no interior de Minas Gerais, tá? E se vocês observarem, né, nós temos aqui o rio que está passando, a cidade vai crescendo, no entanto, a cidade ela vai crescendo e não vai levando em consideração, por exemplo, né, os canais fluviais. E aí, então, essa cidade ela acaba tendo alguns problemas de inundações, alagamentos, tá? Porque não leva em consideração as características, as formas do relevo, né, que a cidade tem. Nós podemos ver aqui, temos em amarelo, né, as áreas mais baixas, né, onde temos os vales, as áreas mais escuras, temos aqui as áreas mais elevadas, né? E aqui a cidade, onde ela está, esse traçado da cidade, ela não acompanhou, né, digamos assim, as características geomorfológicas, ou seja, a morfologia da área na sua expansão. E hoje é uma cidade que também tem alguns problemas em relação a alagamentos, deslizamentos também,
Tá? E a gente vai ver ao longo da nossa conversa aqui que isso também vai estar influenciando, vai estar presente também, por exemplo, em Teresina, ok? Então, é importantíssimo que os planejadores, né, os gestores, os organizadores, nas suas equipes de planejamento, no momento da elaboração, por exemplo, dos planos, sobretudo os planos urbanos, né, que nós chamamos também de planos diretores, tenham em suas equipes geógrafos. Por quê? Geralmente essas equipes elas são formadas por uma diversidade de profissionais, engenheiros, biólogos, né, dentre outros, mas falta o geógrafo nessa equipe, muitas das vezes. O geógrafo é o profissional que vai ter uma visão holística desse conjunto. O geógrafo vai ter a capacidade, por exemplo, de dizer a direção que a água está indo, qual o fluxo daquela água também, e qual seria, digamos, o melhor traçado. Tá? Porque o engenheiro ele vai ter uma visão mais de, digamos, de infraestrutura. O que precisa fazer? Precisa fazer uma galeria. Às vezes não leva em consideração que fazendo aquela galeria, mas o curso d'água vai continuar passando por ali, e às vezes a galeria não vai suportar. Então é importante que a gente tenha noção dessa bacia hidrográfica como unidade de planejamento, como o Brasil a gente já adota isso, né? Unidade de planejamento, e também como um sistema geomorfológico devido às suas formas e os processos, e toda intervenção que é feita na bacia hidrográfica, ela vai afetar diretamente aí a vida, por exemplo, da população, isso no meio urbano. Pode passar, por favor? E nós temos exatamente essa relação entre as cidades e os cursos d'água. Ou seja, as cidades, ao longo da história, elas se estabeleceram aonde? Às margens dos rios, dos lagos, dos mares, não é isso? Porque a água é fonte de vida. Então, é uma relação intrínseca entre essas duas realidades, digamos, entre esses dois elementos. Né, o humano e a água, porque sem água não tem como a sociedade se desenvolver. A gente tem aí a história, né, por exemplo, né, as grandes civilizações, o Nilo como base aí das grandes civilizações, o rio Hur, o rio Reno, dentre outros, o Tâmisa na Inglaterra, né? Então a cidade ela se desenvolve o que as margens desses rios devido ao seu curso d'água. Só que com a urbanização, ela vem o quê? Ela vem sufocar esses cursos d'água. Né? E aí o rio acaba perdendo a sua essência. Né? Qual é a essência do rio? Né? Promover, digamos, a água para a agricultura, para abastecimento humano. Só que quando a urbanização, o que vem acontecendo? Ele vem sendo sufocado e ele acaba se tornando, entre aspas, né, na visão de pessoas que às vezes não conhecem a importância, um problema. Mas o problema não é o rio, o problema é a ocupação de forma inadequada, que não considerou aquele rio, que ele ali chegou primeiro, e sim não considerou que o importante é viver com o rio e não viver sem o rio. E aí nós temos o que é isso? Uma negligência, digamos, a negligenciação da rede de drenagem. A rede de drenagem com a urbanização ela não é levada em consideração. Isso aconteceu no mundo todo, nas grandes cidades. Isso aconteceu em Londres, isso aconteceu em Paris, por exemplo. Isso aconteceu em Teresina, São Paulo, tá? Belo Horizonte, aqui onde eu moro também. A rede de drenagem foi totalmente negligenciada. Os rios foram sufocados, foram canalizados, foram desfigurados, retinilizados. E com isso, qual é o resultado? Inundações, alagamentos nos trechos urbanos. Isso, quem é de Teresina, por exemplo, a gente vai ver que é frequente. Período chuvoso, Teresina praticamente alaga quase toda. Né? É uma cidade que não tem grandes declividades, né? Com exceção das áreas periféricas, mas é uma cidade que podemos dizer assim, relativamente plana. Né? E devido a isso, temos grandes problemas de alagamento, e não somente em áreas periféricas da cidade, mas também em áreas nobres da cidade. Então a gente vê que é um problema que afeta toda a população. Né? Exatamente porque essa rede de drenagem ela foi negligenciada no momento em que a cidade se expandiu, no caso de Teresina, por exemplo. Tá? Porque foi todo. Vou mostrar para vocês um outro, né? Teresina foi planejada, bonitinha no seu traçado geométrico, né? Longe das inundações do Poti, mas ao momento que a cidade ela se expande, esse planejamento foi deixado de lado.
e assim, consequentemente, também a rede de drenagem foi negligenciada, e é por isso que hoje nós temos vários problemas oriundos das inundações e enchentes na nossa cidade. Aqui, pode passar, por favor. Então, aqui nós temos, tá? Só para mostrar para vocês, aqui é uma imagem, tá? Da cheia de 2009 em Teresina, tá? Quando a cidade, né? Elas, como eu falei, se estabeleceram, né? Ao longo dos rios, e a população de menor poder aquisitivo, ela se estabelece aonde? Nas áreas mais baixas, nas áreas mais suscetíveis do que às inundações, aos alagamentos, que são áreas também que se tornaram receptoras de resíduos diversos. Tudo que vem de cima vai em direção às áreas mais baixas e, consequentemente, quem ocupa essas áreas é a população de menor poder aquisitivo e, consequentemente, a que mais sofre. Essa imagem, como eu falei para vocês, é uma imagem da cheia do Puti, né, da inundação de 2009, foi uma das grandes últimas cheias que nós tivemos, né, nesse patamar. Está aparecendo aí? Ótimo. Então, vejam que as casas que a gente percebe que são casas, né, de áreas, claramente, né, de locais de menor poder aquisitivo, então são, consequentemente, essas pessoas que mais sofrem nas grandes cidades. Mas em Teresina tem um caso em particular, né? Em Teresina, nos momentos dessas inundações, desses alagamentos, é claro que a população de baixa renda é a que mais sofre, mas a população de maior poder aquisitivo também são, digamos, afetadas com essas inundações. Daqui a pouco eu vou mostrar algumas imagens para vocês também que mostram isso em área nobre da cidade, onde em período de cheias excepcionais, eventos pluviométricos, digamos, extraordinários, também ocorrem os alagamentos, tá? E alguns inundações também decorrentes de quê? Da rede de drenagem negligenciada, onde os canais foram suprimidos e, consequentemente, não tiver o quê? Um escoamento dessa água, né? Porque não considerou-se a morfologia, não considerou-se as formas que a cidade adquire. Então, depois dessa breve explicação, né, desse breve contexto, é importante que a gente veja também como é que essa urbanização ela se torna o principal foco né, do mundo. Pode passar o slide, por favor. Ela se torna esse principal foco, né, sobretudo aí quando nós temos a Revolução Industrial, século XVIII, né? Século XVIII com a Revolução Industrial, o que acontece? A grande massa sai da área rural em direção à cidade, em busca de melhores condições e também ao mesmo tempo que ela está sendo expulsa, né, ali do campo. Então se direciona à cidade. Aí nós temos aqui a cidade de Londres, na Inglaterra, que foi o berço da Revolução Industrial e também dessa urbanização. Londres se torna a primeira cidade no mundo a atingir 1 milhão de habitantes. Foi uma cidade que, nesse período, né, ainda no século XIX, enfrentou diversos problemas ambientais. Os rios da cidade, né, se tornaram, além do que já era, né, receptores de resíduos residenciais, também se tornaram receptores de resíduos industriais. Então, o rio ficou totalmente digamos, poluído, sujo, a cidade se tornou totalmente insalubre naquele período, tanto que o rio Tâmisa passou por um período, né, de revitalização, tá, de limpeza desse rio, os canais também foram limpos. Hoje, a grande parte, né, do rio Tâmisa é um rio que voltou a ter vida, tá? O que não ocorre, por exemplo, em São Paulo, com o coitado do rio Tietê, né, que o rio Tietê antes, temos dois rios Tietê, um rio Tietê antes de entrar na cidade de São Paulo e um rio Tietê após a cidade de São Paulo. Rio Tietê, antes de entrar na cidade de São Paulo, um rio de águas límpidas, cristalinas. Quando ele entra na cidade de São Paulo, ele se transforma num canal. Né? A gente vê ali em São Paulo, por exemplo, e ele causa vários problemas também de enchentes, inundações e alagamentos, porque ele foi suprimido, tá? Nessa questão também, e aí lá em São Paulo nós temos vários problemas de inundações, tanto o Rio Tietê, o Rio Pinheiros também é outro que causa grandes problemas na cidade. E aí com isso, com esses problemas que foram surgindo, né, na
nas cidades, oriundos dessa ocupação de forma inadequada, sem considerar a morfologia, sem considerar as características e principalmente sem considerar a rede de drenagem dessas cidades, foi necessário o quê? Criar planos. Né? E aí que começa a surgir os planos urbanos. Pode passar, por favor? Né? Aí começa a surgir os planos urbanos. Esses planos, tá? Eles surgem como que a cidade ela se torna um palco de mudanças. O que acontece? Precisamos, a partir de agora, reorganizar a cidade, considerar os canais, considerar que cidade queremos. Tá? Só que esses planos, a priori, muitos deles continuavam não considerando o quê? Não considerando as questões ambientais. Infelizmente, tá? As ocupações, elas continuaram, mas, mais uma vez, a rede de drenagem foi negligenciada, tá? As cidades, elas se expandiram, tá? Consequentemente, as áreas de menor probabilidade ou de menor vulnerabilidade ambiental foram ocupadas pela elite, sendo que as áreas propícias ou potencialmente vulneráveis ambientalmente foram negligenciadas e essas foram ocupadas pelas pessoas de baixa renda. Não se preocupou-se em um planejamento para essas áreas. Essas áreas deveriam ter sido o quê? Destinadas a parques ambientais, por exemplo, a área de recreação, jamais a áreas de ocupação. Aqui no Brasil, isso foi acontecendo no mundo todo, tá, gente? E aqui no Brasil, essa reforma, né, das cidades, de planos urbanos, eles também não pensou nem um pouco na reforma social. Tanto quando a gente olha as grandes cidades brasileiras, todas elas apresentam problemas em relação a inundações, em relação a enchentes, em relação a deslizamento de terra. Né? Porque são áreas que estão e continuam sendo ocupadas pela população de baixa renda, que é a população mais vulnerável, a população que não tem condições de ocupar as áreas mais estáveis, digamos assim, entre aspas, tá? As áreas com menor probabilidade de ocorrência desses eventos. E o que é que isso vai resultar? Tá? Isso resulta em problemas urbanos gravíssimos. A gente vê isso constantemente. Os deslizamentos, a gente viu agora recente esse ano, por exemplo, Salvador, Recife, tá? Todas as áreas periféricas, né, que foram ocupadas de forma então foram atingidas agora por deslizamentos, por inundações e alagamentos. Há até mesmo cidades que a gente não costumava ver, por exemplo, Recife, Salvador, com esses problemas, né? Constantemente na mídia. A gente via mais aqui as cidades aqui da região sul e sudeste do Brasil devido à própria configuração do relevo, né? Que aqui são áreas de planaltos. Tá? Então aqui já era comum a gente ver, por exemplo, esses eventos na região serrana do Rio de Janeiro, região de Santa Catarina, tá? Que também são áreas que faltou o planejamento. Porque quando você corta um talude, você desestabiliza essa encosta. Então, essa encosta ela jamais pode ser ocupada. Porque ela é uma área que tem que ser o quê? Preservada, exatamente para não ocorrer problemas. Só que o poder público, os gestores, eles fazem vista grossa, eles negligenciam essas questões, deixam a população ir ocupando essas áreas e depois temos os desastres. Nada mais é do que o quê? Não considerar a geomorfologia da área no momento da ocupação. Tá? Outra questão importante aqui nas grandes cidades, isso é muito comum, a canalização dos rios. Né? Como eu já falei para vocês, aqui nós temos, eu trouxe nessa imagem aqui, o Rio Arrudas é um dos principais cursos, ou pelo menos, podemos dizer assim, era, né? Nos primórdios de Belo Horizonte, que era um rio no qual ele foi canalizado, em outras áreas ele foi totalmente, né, coberto, aqui como na imagem vocês podem ver, tem uma parte dele aqui na Avenida Tereza Cristina, que ele está canalizado, e depois começa a avenida, ele já está o quê? Totalmente submerso ali. Esse rio é um rio que causa grandes problemas aqui em Belo Horizonte, período chuvoso, tá? Pra vocês terem ideia, teve uma área no qual ele foi totalmente, né,
fechado, teve uma grande chuva, evento pluviométrico, e simplesmente não comportou, explodiu. O rio, ele tirou toda praticamente a camada que estava cobrindo esse rio, né? Digamos assim, o tampão, tá? Porque a força da natureza, gente, é ela. O rio ele vai correr para onde ele está indo. É a cidade que tem que se adaptar, aprender a conviver, né? E fazer áreas adequadas para conviver com o rio, né? O rio, os rios, os cursos d'água, eles estão ali para ser auxiliares, não para ser vilões. Somos nós que ocupamos essas áreas. Então, o rio Arrudas aqui em Belo Horizonte, como eu falei para vocês, ele causa grandes problemas de inundação aqui na Avenida Tereza Cristina, no período de chuva, aqui a gente não anda. Porque no momento da construção de Belo Horizonte, que Belo Horizonte também é uma cidade planejada, não levou em consideração, por exemplo, fazer uma área de preservação ambiental no rio. Foi direção, no primórdio, né? No planozinho bonitinho, era para ser uma área de preservação, mas a cidade foi crescendo além da linha do contorno, né? E aí a cidade foi crescendo e o rio foi sendo o quê? Suprimido, suprimido e cada vez mais sendo ali encaixotado. Só que é um rio caudaloso, é um rio forte no período chuvoso e ele causa desastres sérios aqui em Belo Horizonte. Tá? Isso acontece, daqui a pouco eu vou mostrar algumas fotos, por exemplo, de Teresina, que a gente vai ver também a mesma coisa que acontece no nosso rio Puti aí em Teresina. A diferença é que o rio Puti, ele não é canalizado igual aqui o rio Arrudas, né? Ele foi tão suprimido, mas ele é, digamos, canalizado ali, entre aspas, pelos diques, né? Tanto ali a Avenida Cajuína, né, como a Avenida Marechal Castelo Branco. Tá? Então, eles acabaram também, digamos, de certa forma, canalizando o rio Puti. E no período de grandes cheias, o rio Puti ele extravasa, porque é o quê? É a sua margem, é o seu leito, né, de inundação. E aqui eu trouxe uma outra imagem para vocês, né, que devido a esses problemas, né, causados por não considerar a morfologia da área, né, muitas cidades já estão o quê? Revitalizando seus rios. Sobretudo, né, os países com maior, né, digamos, disponibilidade de recursos, como países europeus, Alemanha, França. Aqui eu trouxe, por exemplo, a Coreia do Sul, lá em Seul. Esse rio, ele era um rio que tinha sido canalizado, tinha sido suprimido, e lá em Seul, né, que foi que eles resolveram fazer? Descanalizar esse rio e deixar o rio correr livremente e fazer o quê? Áreas para que esse rio possa voltar a ter seus meandros, né? É claro que limitados aí digamos, com a cidade, né, com a população, mas trazendo o rio de volta para a população, para que a população possa voltar a ter o quê? Uma conexão com esse rio. E ver que o rio ele não é um vilão, ele é um elemento essencial à cidade, que melhora a qualidade de vida também. Então, eu achei sensacional esse projeto lá em Seul, que é a descanalização desses rios, né, que é, sobretudo, também promover como é que eu posso dizer para vocês? Promover a reintegração da população junto com a natureza. Então, é possível, sim, que vivamos em harmonia com esses rios, desde que eles tenham aí o seu livre acesso para que eles possam correr. Tá? Pode passar, por favor? Então, essa cidade, como palcos de mudanças, né, nós temos aí a água como elemento central da urbanização, como a gente está falando. E aí é importante de discutir o quê? Que técnicas devem ser utilizadas para compensar os impactos da urbanização sobre o ciclo da água no meio urbano? Porque, a partir do momento que a gente não considera essas características morfológicas, essas características das formas, essas características dos processos, aí nós tenhamos os problemas que nós vivenciamos todos os dias. Tá? Tanto em cidades de países, né, periféricos em desenvolvimento, como em cidades de países centrais, né, porque não consideraram isso. Então, que técnicas são essas? Primeiramente, considerar que os canais fluviais, eles não vão deixar de existir. Nós precisamos aprender a conviver com esses canais de forma que os canais eles possam ter a sua área de vazão adequada, estudos que visam exatamente promover
qual a vazão daquele rio, qual foi a vazão máxima, qual a vazão mínima, que área eu preciso, por exemplo, reflorestar para que esse rio, esse curso, ele não traga problemas para a população com termos de inundação ou mesmo de alagamentos. Então, essas técnicas vão estar associadas aqui ao planejamento ambiental e também a técnicas de engenharia, né? Professor, o seu áudio está mutado. O seu áudio não está ativado. Tente retirar o fone do computador e inserir novamente para ver. Oi, vocês estão me ouvindo? Pronto, agora está ok. Um pouco baixo, mas dá para ouvir. Tinha aparecido uma mensagem que estava sem áudio. Isso. Tranquilo? Então, voltando. Então, essas técnicas, né, para compensar esses impactos da urbanização sobre os ciclos da água no meio urbano, são exatamente obras de engenharia, mas aliadas à questão da gestão ambiental, né? Por exemplo, as margens dos rios, por exemplo, deveriam ser destinadas a parques ambientais. Por quê? O parque ambiental vai estar livre de ocupação, vai ser uma área de lazer e, ao mesmo tempo, também uma área de amortecimento no período de grandes cheias, no período de grandes eventos pluviométricos. Essa água ela vai se espalhar na planície de inundação e não vai afetar, por exemplo, a área urbana, né? Digamos, as construções. Ela vai ter um espaço para que ela possa se espalhar e não ter danos, digamos, na população. Então, são técnicas que devem ser utilizadas para minimizar esses danos. Porque o que acontece? No modelo tradicional, né, de drenagem pluvial, o que foi, digamos, privilegiado? O escoamento rápido das águas, ou seja, vamos canalizar porque assim a água vai chegar rápido e ela já escoa e já sai da cidade. Só que nós vimos, por exemplo, que esse modelo não deu certo. O que foi que ocasionou nas cidades? Ocasionou pontos de alagamentos, pontos de inundações, transtorno na população. Tá? Então, é necessário que tenhamos um planejamento com técnicas eficientes. Eu não quero expulsar a água da cidade, né, dos rios. Nós precisamos aprender a conviver com esses rios de forma harmônica. E, sobretudo, qual é a saída? Transformar em parques nessas áreas, digamos aí, as áreas de preservação permanente, as APPs, né? Que a gente vai ver mais na frente, por exemplo, que no Brasil, isso não foi levado em consideração durante muito tempo, e aí é um dos motivos pelo qual nós temos vários problemas hoje nas cidades em relação à falta de negligência, ou seja, a negligência, né, das águas pluviais nas nossas cidades. Pode passar, por favor? E aí, essas questões, né, nós temos aí, por exemplo, as resiliências, né, das mudanças globais e ambientalmente sustentáveis, né, por exemplo, como eu já falei, adaptando, né, a infraestrutura urbana, que ela seja multifuncional, né, que esse planejamento, de fato, ele considere as características morfológicas, né, as formas da cidade, né, a rede de drenagem, para que tenhamos aí uma cidade resiliente, uma cidade, digamos, sustentável, inteligente, tá? Por conta, enquanto que isso não acontecer, enquanto que os gestores, os planejadores não tiverem em mente que as características geomorfológicas da cidade têm que ser consideradas no momento desse planejamento, e a partir do momento que eu tiver uma ocupação em áreas inadequadas, eu tenho que ter um projeto de intervenção, tá? Seja de retirada, seja de direcionar essa população para uma outra área, para evitar
problemas futuros e até mesmo com perdas de vidas humanas, como já aconteceu na nossa cidade de Teresina e também em várias outras cidades do Brasil e do mundo. Pode passar. E aí, quando se fala em planejamento, pessoal, eu acho importante a gente citar o Francisco Saturnino de Brito, né? Não tem como falar em planejamento no Brasil sem falar desse cara. Por quê? Ele foi um sanitarista, um engenheiro, certo? E ele atuou, por exemplo, no planejamento de várias cidades. O Saturnino de Brito, ele pensava o quê? Num traçado sanitário. Ele via, digamos, os rios, né? Cidades limpas, era um sanitarista. Ele pensava na proteção dos bosques e florestas nas cidades para estabilizar os terrenos mais íngremes. Ou seja, ele dizia o seguinte: olha, a gente precisa proteger nossos bosques, precisa proteger nossas florestas e, sobretudo, estabilizar as áreas mais íngremes. Essas áreas não devem ser ocupadas, porque se elas forem ocupadas, vai acontecer desastres. Então, ele pensou nessas questões. Outra questão também importante, que é exatamente o plano de controle de inundação, que ele propôs, por exemplo, a cidade de São Paulo. Foi ele, por exemplo, que propôs também a cidade de Santos, né, os famosos canais de Santos. Né, Santos está ali no litoral paulista, né? De um lado, ele está limitado, né, com a Serra do Mar, do outro tem um oceano. Então, vem o quê? Vem uma densa rede de drenagem ali naquela planície costeira. E o que acontece? Os canais, foi o que ele falou, olha, para a gente fazer uma coisa interessante, vamos interligar esses canais. Então, criou-se os famosos canais de Santos, exatamente para dar vazão a rede, né, pluvial da cidade. Só que aconteceu o seguinte: a cidade cresceu e não considerou os canais. Então, em Santos também tem alguns problemas oriundos, porque o que foi que acontece? O planejamento ele tem ficado parado. Ele não tem sido contínuo. Vem lá, faz um planejamento, ótimo, isso aqui vai resolver o problema, mas depois não se pensa na manutenção desse planejamento, em rever. A cidade está crescendo? Está crescendo. O que nós podemos fazer aqui agora? Que problemas podem surgir? Vamos nos antecipar, tá? Então, Saturnino de Brito, ele vem exatamente pensando nessas questões, tá? E aí tem duas questões importantes nos seus estudos, né, nas suas considerações. Pode passar o slide, por favor? Nas suas considerações, que é o que? Os estudos hidrológicos, né, para o controle de inundações. Precisamos considerar as questões naturais da área, bem como as artificiais. As naturais, como é que a gente pode levar em consideração nesse planejamento, nos controles de inundações? Cobertura vegetal, processo de infiltração, reservatórios naturais, como lagos, várzeas, áreas úmidas, o relevo, aliás, o leito, né, maior dos cursos d'água. Por quê? Quando eu levo em consideração esses elementos naturais, né, para controle de inundação, se eu tenho, por exemplo, área de infiltração, né, vamos considerá-la, aqui vai ser uma área boa, que vai ser infiltração, além de contribuir para diminuir as inundações, vai também contribuir para a retroalimentação do sistema, digamos, de águas subterrâneas, por exemplo. Tá? Os reservatórios naturais, né, os lagos, também devem receber uma atenção especial, exatamente porque eles amortecem também essas áreas de inundações. Já os artificiais, os poços de infiltração, barragens, né, de amortecimento, de cheias, retificação e conformação de leito de cursos de água, canais paralelos e diques de aterros, né? Isso tudo tem que ser levado em consideração no momento do planejamento das cidades. Mapear essas áreas e direcioná-las para exatamente evitar problemas futuros de deslizamentos, de inundações, né? E, consequentemente, transtornos à população.
Então, Saturnino de Brito ele foi assim, essencial nesse momento, né, ali do século, início do século XX, né, ele atuou em várias áreas do Brasil, em várias cidades, Santos, São Paulo, por exemplo, em Belo Horizonte também tem grande influência, né, dos seus projetos, Recife também, tá? Então são áreas aí que Saturnino foi pensando nessas questões, né, muito além, e uma coisa do Saturnino que eu acho muito interessante, porque ele era engenheiro, só que ele tinha uma visão mais ampla, né, do problema. Então, ele considerava também as questões dos canais fluviais, das formas, da geomorfologia das cidades, no momento que ele planejava aí os traçados. Né? Dizia o seguinte, que os traçados, os arruamentos das cidades deveriam seguir os cursos d'água, não ao contrário. Porque quando eu sigo os cursos d'água, esses arruamentos, essa água, né, ela vai seguir. Se eu corto esses cursos d'água, as chances de ter problemas, né, são muito maiores, porque eu vou cortar o caminho natural da água. Eu vou desviar esse caminho e, consequentemente, eu vou ocasionar maiores problemas nessa cidade. Então, ele já vinha também com essa visão mais ampla, né? Uma visão mais, digamos, holística do problema, e não somente numa visão do engenheiro, que muitas vezes é só vamos fazer a obra e tal. Ele já pensava também nessas questões naturais e também as questões aí possíveis artificiais para minimizar os danos causados aí nas cidades devido ao inchaço populacional que as cidades elas vêm registrando aí, sobretudo, né, a partir de meados do século XX, né, que é uma das cidades. O Brasil, por exemplo, se torna aí população majoritariamente urbana na década de 60, né, então as cidades incharam muito rápido, mas já vinham também com esses problemas aí de ocupações inadequadas. Pode passar, por favor? Aqui eu trouxe para vocês, né, como eu falei, eles, tanto Saturnino como o Camilo Siltz, né, eles preservavam o que? Eles pensavam nessa cidade que deveriam seguir esses cursos naturais. Aqui eu trouxe a planta, digamos, inicial da cidade de Belo Horizonte, bem como também da cidade de Teresina. Tá? As duas cidades planejadas, as primeiras cidades planejadas no Brasil para serem capitais. Nós temos aqui, percebam, Teresina primeiramente, né, traçados geométricos, ruas, né, quadras, todas geométricas. Consequentemente, isso não levou em consideração os canais, né, fluviais da cidade, porque os canais eles não são geométricos, são sinuosos, né? Então, com isso, a partir do momento também que a cidade se expande para além desse traçado, né, das 12 quadras ali, e além do traçado desse formato de tabuleiro de xadrez, né, que ali a Teresina foi planejada numa área digamos, de platô, né, a área mais alta, que estaria livre das inundações do Rio Poti, do Rio Parnaíba, tá? Mas e ali, digamos, limitada também, que nós não chamamos aí em Teresina de linha do contorno, nós chamamos aí, por exemplo, a Avenida Marechal Castelo Branco, né, que exatamente ela acaba limitando essa parte dessa parte planejada da cidade. Passou dali, que ali também a Marechal Castelo Branco é Marechal não, né? A Miguel Rosa, desculpem. Avenida Miguel Rosa, né? Que ela é como se fosse o limite dessa área planejada inicialmente de Teresina, e ela também é um divisor topográfico. Né? A partir dali, a cidade ela começa a se expandir e não leva mais em consideração esse planejamento geométrico, né? E aí, consequentemente também não leva em consideração a sua morfologia, suas características geomorfológicas. A cidade vai começando a ser ocupada de forma, digamos, sem um planejamento ou um planejamento não tão eficiente, né? E a gente vê atualmente Teresina esses problemas aí que nós vivenciamos, né? De inundações provocadas tanto pelo Rio Poti e seus afluentes, né, da margem direita, né, que é o que mais, digamos, causam problemas na cidade. Tá? Aí, pode pôr para a gente a de Belo Horizonte? Ó, se vocês observarem o traçado de Belo Horizonte, a mesma coisa, geométrico, quadras, e aí, nesse aqui nós temos a rede de drenagem, percebam, a rede de drenagem totalmente negligenciada. E aqui em Belo Horizonte, a cidade foi planejada para quê? Para ficar dentro desse contorno. Estão vendo aqui essa área mais amarela? Essa área amarela seria a cidade de Belo Horizonte no seu primórdio, tá?
não pensou se Belo Horizonte iria se expandir por todas essas outras áreas, né? Aqui pensaram Belo Horizonte para uma cidade, digamos, para menos de 200 mil habitantes. Atualmente a cidade tem quase 2,6 milhões de habitantes. O Rio Arrudas, esse aqui, ó, esse está com um traço um pouco mais forte, totalmente suprimido pela cidade, né? Pela urbanização. E Belo Horizonte teve seus rios praticamente todos canalizados, fechados. Aqui nós temos a gente anda pelo centro de Belo Horizonte, tem lá rios invisíveis. Aí o nome das ruas tem lá. Aqui corria o rio tal. Tá? Eu acho isso fenomenal, porque isso acaba começando a resgatar também essa história da cidade. Tá? E aí, quando a gente vê os problemas de inundações em Belo Horizonte, a gente vê que foi porque toda a rede de drenagem ela foi negligenciada. Aqui nós estamos numa área de Planalto, né? Então, Belo Horizonte é um dos mares de morros, por exemplo. Então, vai estar sempre o quê? Áreas, né? Morros e fundivales, morros e fundivales. E aí, quando a gente negligencia essa rede de drenagem em áreas de morros e fundivales, né? Ou seja, áreas côncavas e convexas, isso vai dar problema. E é o que nós vemos em Belo Horizonte. Período chuvoso em Belo Horizonte, dificilmente você tem que ter muito cuidado em andar aqui, por exemplo, devido às ruas alagam e alagam muito, tá? Não é um alagamento ali rápido e pouco, é alagamento mesmo assim drástico, tá? As ruas se transformam em verdadeiros rios e rios caudalosos, pra vocês terem ideia, né? Teresina nós temos um problema parecido com esse ali na rua João Elias Tájara, né, na João 23, Nossa Senhora de Fátima, né? Então são ruas, avenidas importantes de Teresina que também geram vários problemas de alagamentos no período chuvoso, porque era exatamente quando a gente vai ver a rede de drenagem original, era onde passavam os rios, os riachos que foram aterrados, foram canalizados e foram negligenciados. Pode passar o próximo, por favor? E aí, quando a gente fala em planejamento, não tem como eu falar em planejamento sem falar em gestão. Quando eu falo em planejamento, eu lembro de que é de futuro, não é isso? Porém, o planejamento, gente, sobretudo quando eu falo em planejamento de cidades, eu não posso pensar somente no futuro. Eu preciso pensar o planejamento no agora, na gestão de agora. E pensar nele no futuro, no sentido de que eu vou precisar rever esse planejamento no futuro, talvez, para ver se deu certo, se não deu. Só que o que acontece? Vamos fazer os planos urbanos para a cidade, tá? Mas não leva em consideração, por exemplo, a gestão do agora. Então, o planejamento deve ser o que? Atrelado à gestão, né? Futura, mais unindo o que? Ao presente. Os planos de drenagem urbana devem ser elaborados visando não somente o futuro. Vamos fazer aqui para no futuro isso não acontecer. Não, tem que ser agora. Os planos de drenagem urbana das cidades, eles têm que obedecer uma questão primordial, que é atender às necessidades do agora. A população está aqui agora presente, então ela precisa de uma resposta desses gestores públicos. E aí, esse plano de drenagem urbana, que nós temos, por exemplo, em Teresina, né, em outras cidades também, eles são muito negligenciados. No papel é lindo, maravilhoso, mas na prática a gente não vê isso acontecendo. Geralmente esses planos são feitos, né, para apresentar para algum projeto, apresentar para algum órgão superior, para dizer que fez, mas eles não são implementados de fato. E a gente vê isso constantemente nos resultados que ocorrem nas cidades. Porque se esses planos de drenagem urbana eles fossem, de fato, implementados no presente, as cidades brasileiras elas não teriam grandes problemas oriundos da falta de planejamento e gestão das suas áreas urbanas. Tá? Pode passar, por favor? Aqui eu trouxe algumas fotos de Teresina, que a gente Teresina vai lembrar. Essa aqui é a Avenida Raul Lopes, Avenida Cajuína, que no fundo nós temos o prédio do Eurobusiness e aqui o Shopping Riverside. Aqui são águas do Poti, pessoal. Águas do Rio Poti 2019, uma das grandes cheias que teve. O rio simplesmente extravasou toda essa área, né? A água chegou dentro de lojas do shopping, pra vocês terem ideia.
O rio está errado? Não. Nós estamos aqui, eu acho que a menos de 100 metros do leito do rio, entre essa avenida e o leito do rio. É a cidade que cresceu, que ocupou áreas, né? E não levou em consideração, por exemplo, é claro que aqui é uma cheia excepcional, tá? Mas não considerou exatamente essa questão. Né, faltou aí, como eu falei para vocês, essa questão do planejamento, né, da gestão. Então, como eu falei, é uma área nobre da cidade, então lojas do shopping foram alagadas nesse período da cheia. Tem outra foto também, ó, pode passar, por favor? Aqui, essa outra foto também, aí na lateral do shopping Riverside também, tá? Então, para a gente ter noção como é que isso funciona. Pode passar. Bem, então, essas áreas de preservação permanente, né, que são as margens dos rios, por exemplo, as APPs, mas isso ocorre por quê? Porque no Código Florestal de 65, né, as áreas de APP, elas não foram, digamos, contempladas. Por quê? Porque nesse período do Código, a vocês terem ideia, elas eram muito menores. O curso de água, né, um rio com, digamos, 10 metros de largura, a área de APP só eram 5 metros. Tá? Depois, em 86, tivemos aí uma nova atualização da lei, né, que é a Lei 7.511, ela amplia as áreas de proteção, né, as áreas de APPs, né, para uma área maior. No entanto, pessoal, nesse de 86, essas áreas já estavam todas ocupadas. Já eram áreas o quê? Consolidadas. Se eu tenho uma área consolidada, eu não posso mais tirar as pessoas dali. Tá? Então, o que teria que ter sido feito? Planos, técnicas para minimizar esses impactos. Tá? Então, essa questão não é questão muito simples, vem a questão desde os primórdios. Né? Então, imaginem, o Código Florestal de 65, quase no mesmo período, né, o antigo, né? Quase no mesmo período que o Brasil se torna um país urbano. Olha só. Então, até então, eu estava priorizando as áreas rurais. Só que o país se torna um país urbano, as cidades se encheram, se adensaram, e a legislação não contemplava isso. Então, essas áreas de APP, elas foram o quê? Ocupadas. Por isso que nós temos grandes áreas periféricas das cidades brasileiras, que são áreas vulneráveis ambientalmente, ocupadas. E aí nós temos os desastres que ocorrem constantemente todos os anos no nosso país. Tá? Porque veio desde um período também da legislação que não atendia essas áreas. E aí, né, como eu falei para vocês, já até falei, né, que o problema era o quê? Exatamente o Código de 1965, né, que não havia menção na área urbana. Né? Então, aí somente, né, depois veio de 86, depois veio uma outra lei, né, que é a Lei 7.803, de 89, né, que torna-se obrigatório aí a preservação das APPs. Então, o grande problema, né, da ocupação dessas áreas foi a falta do quê? De uma legislação que obrigasse os gestores públicos a contemplar essas áreas no planejamento urbano. Tá? Ou seja, considerar os cursos d'água, considerar a morfologia, os topos de morro também nas suas ocupações. Então, foi uma questão, digamos, legislativa que não tinha sido cumprida também. Né? E aí as áreas já ocupadas, consolidadas, não tem mais como tirar as pessoas. O que nós podemos fazer é exatamente atrás de medidas técnicas que visam aí a minimização desses problemas. Pode passar, por favor? Aqui nessa imagem, a gente vê claramente, olha, essa imagem eu acho ela bem didática, porque nós temos aqui o leito do rio, numa área sem urbanização. Vejam que esse leito, né, da área de inundação, ele vai extravasar, né, lindo, maravilhoso, o rio, caudaloso, lindo, não vai ter problema nenhum porque não tem ocupação urbana. Esse mesmo rio, né, com ocupação urbana, vejam que esse rio ele está o quê? Já suprimido, as suas áreas, o seu leito maior, ele foi ocupado, tá, pela área urbana, e quando a cheia vem, sobretudo as cheias excepcionais, ele vai extravasar, e aí vai ter o que? As inundações. Tá? Aí vai atingir o quê? E geralmente quem ocupa essas áreas? População de baixa renda, que são as populações as mais vulneráveis.
tá? Em detrimento, né, da população de maior poder aquisitivo, que geralmente tende a ocupar as áreas menos favoráveis a esses eventos. Aí eu cito mais uma vez, né, Teresina é uma exceção, né, nossa cidade, devido aí à sua densa rede de drenagem, né, e que foi ocupadas aí sem o devido planejamento, né, as devidas obras digamos, de direcionamento desses canais, e aí nós temos os problemas de inundações por toda a cidade, tanto na área nobre quanto na área menos nobre da cidade, mas só que na área de menor poder aquisitivo, esses impactos eles são muito maiores. É aquela famosa frase, né? As pessoas de menor poder aquisitivo, quando elas são atingidas por esses problemas, né, de inundações, elas tendem a perder o pouco que elas já tinham para as enchentes, e isso quando não perde também vida. A população de maior poder aquisitivo, elas são atingidas, mas elas têm recursos para se recompor, né? Então elas têm como recuperar isso rapidamente. Então veja, só para a gente ter noção, essa imagem é bem didática, tá? Então o leito maior, quando na área sem ocupação urbana o rio enche, ele extravasa, depois as águas voltam para o seu leito normal, tá? Quando eu tenho as áreas ocupadas já, essa área ela vai ser extravasada e vai inundar aí as áreas ocupadas também. Pode passar, por favor? Bem, e aí nós temos esse organograma aqui, bem interessante, eu acho ele, tá? Que ele vem falar sobre essa urbanização, e aí nós temos como é que se dá esse processo. A urbanização, ela causa o quê? A impermeabilização do solo, a redução do tempo da concentração da água, tá? Redução também aí no leito do rio, vai causar o crescimento das vazões de pico, vai causar o que mais? O aumento da frequência de inundações, consequentemente, a perda das potencialidades, né, do uso das águas, que vai causar também. Temos também a redução da recarga de aquífero, porque vai estar impermeabilizado, não vou ter infiltração, consequentemente, o lençol freático não vai ser alimentado, retroalimentado. Redução das vazões né, da estiagem. Vamos ter também problemas aí do crescimento e na concentração, né, de poluentes nos cursos da água. Aí eu posso trazer como exemplo do Rio Poti, no período agora que começa em agosto, vai até dezembro, né, início de dezembro, que é o período da estiagem. O que acontece com o Rio Poti? Se transforma num verdadeiro tapete verde com os aguapés, né? Porque diminui a vazão do rio, né? Que não está chovendo. A poluição que é jogada no rio, os resíduos, vai aumentar a concentração de matéria orgânica desse rio, tá? E aí vai o quê? Favorecer o aparecimento dos aguapés, tá? E esse aguapé, lembrando, nessas plantas aquáticas não são vilões. Eles se tornam vilões porque acaba, né, ali no momento que eles estão tentando filtrar a poluição que está muito grande no rio, acabam também por, digamos, diminuir a concentração de oxigênio no rio e, consequentemente, prejudicando aí a vida dos peixes, tá? Então, vejam como é que a urbanização ela pode alterar todo esse sistema, digamos, ecológico, mas também geomorfológico, hidrográfico nas áreas urbanas, né? Além também que a urbanização vai aumentar o consumo de água, aumenta o consumo dos efluentes, né? Aliás, o descarte dos efluentes, e também, sobretudo, aí a carga orgânica, como eu já falei. Então, veja que a urbanização ela vem trazendo aí uma série de questões no sistema hidrográfico, no sistema geomorfológico também das cidades, tá? Pode passar, por favor? Aqui também é um outro canal canalizado em Teresina. Esse canal, aqui foi tendo quando eu estava na graduação, eu tirei essa foto. Está lá em 2012, se não me engano. Estava aqui nos meus arquivos, eu resolvi utilizá-la. Nesse período aqui de chuva, esse canal ele também transborda, causando também problemas aqui nessa região de inundações, tá? Pode passar, por favor? Aqui também pode passar? Aqui nós temos também aqui uma outra questão, né, como eu falei para vocês, né, dessa gestão dos recursos hídricos nas cidades, esse planejamento, né? Um outro canal canalizado também em Teresina. Observem, ele está
né, canalizado com suas manilhas, só que ao mesmo tempo também nós temos um problema grave, que é o quê? A população jogando aí resíduos, né, lixo, tem sofá, tem outros tipos de materiais, e isso tudo, em período de cheia, isso provoca o entupimento desses canais, e aí, consequentemente, contribui para o extravasamento e problemas mais sérios nas cidades, devido também aí a essa canalização, mas também o acúmulo de resíduos nesses canais. Nessa outra imagem, né, próxima imagem, essa mesma. Nessa próxima imagem aqui, é só para a gente ter uma noção, essa imagem fica ali na região leste de Teresina, tá? E aí, se vocês observarem aqui embaixo, temos aqui, digamos, material que veio descendo da encosta, tá? No período chuvoso, então ele está sendo levado aqui, ó. Estão vendo isso aqui? Tudo isso aqui é força da água. Estão trazendo aqui. E aí vem essa construção aqui, está em direção a essa construção, a esse prédio. O prédio foi construído, não levou em consideração também, né, ali a rede de drenagem que tinha nessa área, tá? E aí esse prédio ele já resiste a problemas de entrada de água, por exemplo, na área da garagem, pra vocês terem ideia, tá? Então vejam que a falta do planejamento de levar em consideração a morfologia, a geomorfologia da área, depois que já está estabelecida a construção, que vai ver o problema, podendo ter sido evitado antes. Por exemplo, se tivesse feito um estudo mais aprofundado das características geomorfológicas da área, do sistema de drenagem, tá? Ver para onde que a água está indo e, consequentemente, realocar, por exemplo, ou mesmo uma construção, ou mesmo uma construção do sistema de drenagem eficiente para que essas águas não viessem aí a provocar danos ao prédio, tá? Pode passar, por favor? Essa outra imagem aqui, essas duas imagens, elas são de áreas da zona norte de Teresina, ali na região do Chapadinha, tá? É uma região que está sendo expandida, digamos assim, da área urbana da cidade. É uma região que tem vários loteamentos, né? Já está tudo ali loteados, né? Como vocês verem aí, já com uma infraestrutura, digamos, estabelecida, né, com arruamentos, mas o que acontece? Não considerou-se novamente a rede de drenagem. E aí, quando isso acontece, quando isso acontece, o resultado essas áreas vão ter os mesmos problemas que nós temos na área já consolidada de Teresina. Quando aqui nessas áreas estiverem estabelecidas as casas, né, as construções, teremos problemas de inundações e alagamentos. Se esse problema aqui não for resolvido antes de estabelecer ou de se instalarem aqui os condomínios que aqui estão sendo destinados. Veja que aqui, essa rua já está sendo aqui levada, nós temos aqui um canal, tá? Que ele foi canalizado, colocaram as manilhas pequenas e ela não comporta a vazão desse riacho, a rede de drenagem. Então, se isso não for revisto, vai ter sérios problemas também nessas áreas de expansão. Como a gente pode ver também nessa outra aqui na Caneleira, estão vendo aqui, ó, essa outra imagem? Olha só, a rede de drenagem também já descendo aqui, e não foi feita uma rede de canalização ou mesmo uma drenagem eficiente para, digamos, amortecer essa água. Aí vamos esperar o quê? Estabelecer os condomínios e depois vai ter os problemas, né, de alagamentos e inundações nessa área. Pode passar, por favor? Aqui é uma outra imagem, né? Na mesma área, para vocês verem, olha só, os processos erosivos aqui também causados pela rede de drenagem. E aqui, detalhe, pessoal, tudo isso aqui já são áreas loteadas, tá? Já áreas que estão aqui já direcionadas para receber construções. E, mais uma vez, a rede de drenagem, as características geomorfológicas da área estão sendo desconsideradas, tá? Então, a gente vê que os problemas. E os gestores públicos estão fazendo o quê? Vista grossa. Né? Não estão considerando, e aí depois nós teremos os problemas. Olha aqui o tanto de material que está sendo levado, tá? Das áreas mais altas em direção às áreas mais baixas. Aqui observe, né? Essa aqui é uma rua já asfaltada, né? Com seu pavimento, mas são áreas que estão também aqui nas suas adjacências direcionadas à ocupação urbana, né? Os loteamentos que
se a rede de drenagem aqui, o serviço de drenagem não for refeito, teremos sérios problemas quando essas áreas estiverem consolidadas também. Aqui eu trouxe uma outra imagem da região sul de Teresina, ali na região do Portal da Alegria, Torquato Neto, ali próximo ao Porto Alegre, né? Então, são áreas também que foram direcionadas para a ocupação urbana, que, mais uma vez, não consideraram as características geomorfológicas, não consideraram a rede de drenagem da área. É uma área, pessoal, que tem aí sérios problemas de inundações e alagamentos no período chuvosos. Observem que a via já está totalmente destruída pela força da água, tá? Porque não foi considerado. E no período chuvoso, essa aqui se torna um verdadeiro rio. Não tem nem como andar, pra vocês terem ideia. Nessa outra imagem aqui, só... Coloca outra imagem, por favor. Essa tá do lado. Vejam, aqui, ó. Novamente, então vejam que os arruamentos já estão praticamente todos sendo destruídos pela força da água. Porque esses arruamentos foram feitos de forma irregular, sem considerar as características geomorfológicas, sem considerar o curso d'água aí nessas áreas, né? Foi apenas... Vamos passar aqui o trator, vamos aplanar tudo, vamos construir. E não levar em consideração o quê? A rede de drenagem, não levar em consideração as características geomorfológicas da região. Ok? Temos uma outra imagem. Aqui, eu trouxe 3 imagens, tá? Que é na zona norte de Teresina, ali nas adjacências, né, do bairro Mocambinho, e também ali após o Rio Putim, em direção ao Santa Maria da Cogipe, tá? Nessas imagens A e C, nós temos as condições, né, verificadas no bairro, como eu falei para vocês, do Mocambinho, né, que durante o período de inundações, essas áreas, elas extravasam, né, esses riachos são afluentes do Poti, eles extravasam, tá? Eles inundam essas áreas, as pessoas precisam serem retiradas dessa região, né, nos períodos chuvosos, pra vocês terem ideia. No B, eu trago aí também uma outra foto, né, que é exatamente a Avenida Poti, que ela margeia ali, né, o Parnaíba, né? Então, no período também chuvoso, essa avenida ela alaga completamente. A última vez que eu passei lá, estavam fazendo um serviço de drenagem, exatamente porque a avenida foi construída e não fizeram uma ligação entre os riachos que vêm em direção ao Parnaíba. E aí, o que foi que aconteceu? Esses riachos levaram a avenida junto. Abriram uma imensa cratera lá, porque não consideraram. Então, veja, quando eu não considero as características geomorfológicas, a área de planície, a área de terraços fluviais, né, o curso da água, os problemas vão surgir, simplesmente por falta de planejamento, né, e considerando as características, mais uma vez, geomorfológicas, as formas e mesmo as características hidrográficas da região. E nessa outra imagem, eu tenho uma outra imagem aí. Pode passar, por favor? Já estou me direcionando para o final, tá, gente? Daqui a pouco a gente encerra e eu passo a falar para o professor Marco Aurélio. Nesse mapa aqui, pessoal, eu trago aqui alguns pontos, né, de expansão urbana da cidade relacionados aí às características do relevo em Teresina. Então, nós temos essa classificação do relevo da professora Iracilde, né, que ela fez para Teresina. Então, nós temos aí, vejam que Teresina nós temos uma grande área, né, de superfícies dissecadas, né, que é essa região mais central, onde temos a área já consolidada, e as áreas de periféricas, né, por exemplo, essas áreas aí em vermelho, são as áreas, né, dos baixos planaltos, né, convertentes íngremes, né, ou seja, de material de colúvio. Vejam que são exatamente áreas que estão sendo um intenso processo de urbanização, um intenso processo direcionados à expansão urbana da cidade. Então, como a gente está vendo essas características planaltos, né, convertentes íngremes, são áreas do que? Declivosas. Se são áreas declivosas, consequentemente, né, são áreas que, no mínimo, eu vou ter problema aí em relação a essas ocupações. Se elas estão sendo ocupadas sem um devido planejamento, futuramente eu vou ter problemas graves. Posso ter deslizamento, posso ter também de áreas, né, provocadas por alagamento nessas regiões, em direção aos fundos de vale, tá? E vejam que eu tenho aqui em direção à Zona Norte, aí eu cito para vocês o bairro Chapadinha, o bairro Jacinto Andrade, tá? Aqui na região leste,
Temos o Novo Uruguai e o bairro Verdilar também, que são áreas onde estão em constante processo, né, de urbanização, né, de ocupações urbanas, também ocupando áreas mais íngremes, como eu falei para vocês, toda essa área mais central de Teresina, né, onde nós temos as superfícies dissecadas, né, com morros residuais e as áreas em amarelo, né, que são os planados e terraços aluviais, né, são áreas, digamos, já estão todas consolidadas, né, mas aí, quanto mais eu vou me distanciando dos cursos Parnaíba e Poti, essas áreas elas tendem a ficar o quê? Mais acidentadas, mais declivosas, e são áreas que estão sendo ocupadas. E até agora, eu não vi ainda o Poder Público de Teresina direcionando planejamentos adequados para essas áreas. Né? Inclusive, o próprio plano diretor de Teresina, estava dando uma lida, eu não vi assim medidas, né, para, digamos, restringir essas ocupações em áreas mais declivosas. Tá? E aí depois nós vamos ter problemas sérios, né, nessas áreas também, que já ocorre aqui na porção central, com os alagamentos e inundações, e aqui nessas regiões mais periféricas nós vamos ter problemas também, e aí talvez problemas até mais graves em relação a prováveis deslizamentos. Tá? Aí aqui, esse esquema eu acho ele bem interessante, que é uma sequência didática, metodológica, elaborada pela professora Leda Miyazaki, lá da Federal de Uberlândia, né? Ela trabalha muito com essas questões, e ela fala o seguinte, né? Quando a gente vai pensar nesse planejamento, no planejamento urbano, né? Planejamento ambiental, temos que considerar o quê? A rede de drenagem. E, primeiramente, tem que seguir uma sequência, que seria o quê? A delimitação dos cursos de água, primeiramente, delimitar aqui quais são os cursos de água, onde é que eles estão, identificando. Depois, né, identificar os topos das colinas, né, identifiquei os canais, beleza, já sei para onde é que a água está indo. Identifico agora os topos de colinas, depois as planícies aluviais, tá? É importante identificar essas planícies. Depois as cabeceiras de drenagem, eu preciso identificar também, porque essas cabeceiras de drenagem, elas precisam ter áreas de preservação, porque são elas que vão fornecer essa água para os rios, que, consequentemente, irão abastecer essas áreas urbanas. Tá? Depois, a caracterização, né, da morfologia das vertentes. Que tipo de vertente eu tenho? Eu tenho uma vertente côncava, uma vertente convexa, uma vertente retilínea. Que tipo de vertente predomina? E a partir daí, eu vou ter o quê? O delineamento dos fundos de vales também, por último. Porque quando eu mapeio todas essas características geomorfológicas ou morfológicas, né, aliadas à rede de drenagem, eu vou conseguir o quê? Direcionar um planejamento adequado para essas áreas urbanas, para essas ocupações. Eu vou dizer, olha, essa área aqui não pode ser ocupada porque é área de cabeceira de drenagem, a área precisa ser o quê? Preservada, porque ela que vai alimentar os rios. Beleza? Vamos criar aqui uma área de preservação ambiental proibido de ocupação. Uma área de uma vertente declivosa, essa área aqui não pode ser ocupada, porque aqui tem um alto risco, por exemplo, de deslizamento. Tá? Então, uma área de proteção também. Temos uma vertente retilínea, ó, essa vertente dá para ser ocupada, dá para a gente direcionar aqui para a ocupação urbana. Tá? Uma área vertente, né? Os topos de morro, de colinas, né? Mas aplainados também dá para ser área de ocupação urbana. Agora, é claro, os fundos de vale, vamos ver como é que está o fundo de vale, quais são suas características, né? Não dá para ser ocupado, por exemplo, ou dá, não sei, vamos fazer aqui uma outra obra. Okay? Então, a partir do momento que eu conheço essas características geomorfológicas, morfológicas da área, eu consigo ter um planejamento eficiente para as áreas. E assim, eu vou voltando lá o que eu falei para vocês no início da nossa fala, sobre as cidades resilientes e cidades sustentáveis e inteligentes. Isso sim é uma cidade sustentável, isso sim é uma cidade resiliente, é uma cidade inteligente, quando eu levo em consideração essas características, digamos, físicos naturais para o planejamento e ocupação dessas áreas. Tá? Pode passar, por favor? E aí, por fim, pessoal, eu trago
essa fotografia, também de Teresina, essas duas, que mostra que os processos erosivos em área de ocupação recente. Aqui essas duas imagens, aqui era uma rua. Se vocês observarem, essa rua está totalmente o quê? Desconfigurada. Eu tenho o quê? Tem um cascalho aqui, ó, o tanto de material que eu tenho aqui. Esse material foi trazido de quê? De cima, pela chuva, né? Por quê? A rua foi aberta, aqui começou essas ocupações, não levou em consideração o caminho da água. E a água, quando ela vem, ela vai passar pelo mesmo caminho, ela vai levar o que ela tiver pela frente, ela vai continuar levando. Então, a rua totalmente desconfigurada, né? A rede de drenagem não está sendo... não foi o que, digamos, foi negligenciada a rede de drenagem nessa área mais uma vez. Então, aí eu trouxe essas duas imagens, né? Lá do Novo Uruguai, na região leste de Teresina, tá? Então, exatamente aí, para trazer para vocês esse. E a outra aí, aquela primeira imagem que eu trouxe para vocês, é lá do Torquato Neto, né? Então eles trazem duas realidades, vejam, uma na zona sul de Teresina e outra na zona leste, mas com o mesmo problema. O mesmo problema que é o que? A negligenciação das características morfológicas da área. E aí essas áreas estão sendo ocupadas, né? Uma na região sul de Teresina foi ocupada de forma planejada, né, porque são residenciais, foram construídos de forma planejada, né, tudo bonitinho. Na Zona Leste, lá no Novo Uruguai, são áreas que foram ocupadas de forma não planejada, as pessoas foram chegando e foram ocupando, mas vejam que as duas apresentam o mesmo problema, que é o quê? A falta de um planejamento e, sobretudo, não considerar as características morfológica da região. Então, as duas estão passando pelo mesmo problema, que a rede de drenagem não foi o que observada no momento dessas ocupações. Tanto na área planejada, vou botar até entre aspas, como na área de ocupação, digamos, espontânea. Tá? Então, vejam que essa questão do planejamento nas cidades são essenciais. Tá? Mas tem que ser um planejamento que é eficiente. Não pode ser um planejamento somente para, digamos, o inglês ver, né? O gringo ver. Tem que ser um planejamento para as pessoas viverem de fato, para que as pessoas tenham uma cidade inteligente, uma cidade resiliente e uma cidade sustentável. Enquanto que os gestores, os planejadores não atentarem para essas características, nós iremos continuar a termos problemas oriundos de inundações, deslizamentos, alagamentos nas cidades, por falta de um planejamento eficiente, tá? Por falta de considerar os estudos que já existem sobre essas áreas e, de fato, implementar essas técnicas visando aí uma melhor qualidade de vida e, consequentemente, uma cidade sustentável. Bem, pessoal, isso que eu tenho para falar com vocês hoje. Espero que tenham, né, gostado da fala. Eu estou aqui à disposição. Agora eu vou passar para o professor Marco Aurélio, né, a fala dele. Em seguida, a gente pode abrir aí para os questionamentos. Parabéns, professor Leilson, pela exposição. Então, é uma discussão essencial, né, já que Teresina, assim como outras capitais, passam pelos mesmos problemas, a falta de um planejamento, de uma gestão eficiente, e todos nós terminamos sendo afetados, né, em maior ou menor grau, com essa falta de planejamento, ou esse planejamento desordenado, né, e essa urbanização que a cada dia se torna mais presente, né, em várias cidades do Brasil, e Teresina também faz parte desse processo. Então, o seu estudo mostra uma realidade cada vez mais presente. Sim, professora. E só uma questão interessante, falar sobre Teresina. Teresina foi a capital que registrou o maior crescimento geométrico da população. Tá? Embora foi um crescimento pequeno, mas entre as capitais foi o que registrou o maior. Então, isso mostra que a cidade continua tendo força de atração populacional e a tendência é que a cidade ela se torne cada vez mais populosa nos próximos anos. E aí, essa população vai para onde? Né? Vai demandar mais espaço, né? E, obviamente, né, um crescimento que tenha ocorrido de forma desordenada, ele vai gerar mais